Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Beni Alan, vice-líder do Ministério Palavra de Jerusalém, ministério que dá nome ao canal, e hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade. Você é livre? Você acha que é livre? Você tem pleno conceito, plena ideia do que é o conceito de liberdade? Será? Bom, fique conosco até o final e vamos trocar uma ideia sobre liberdade, após a vinheta. Bem, meus amigos, liberdade parece uma palavra simples, uma palavra de fácil compreensão, mas nem tanto, porque vamos entender o que é liberdade. Liberdade é o ato apenas de você poder fazer o que você quiser. Seria isso? Em termos até que sim. Quando há apenas uma pessoa em jogo, a liberdade é você poder fazer aquilo que você quiser. Mesmo assim, a sua liberdade pode ser restringida por você mesmo. Para quê? Para que você não se machuque. Você é livre para fazer o que você quiser. Então eu quero pular de um penhasco de 30 metros de altura, mas eu não quero me machucar. Mas eu quero pular. Se eu não puder pular, então a minha liberdade está sendo restringida, então eu não sou completamente livre. Parece absurdo pensar dessa maneira, mas se você pensar que liberdade é fazer o que você quiser exatamente, então você está indo para um contexto de liberdade que beira esse absurdo de eu querer fazer algo que eu sei que vai me machucar, que eu sei que é ruim, mas eu não quero machucar. Isso é antagônico, é complicado, mas esse é o conceito de liberdade que a maioria das pessoas tem. Eu posso fazer o que eu quiser. Quando inserimos outra pessoa nesse contexto, aí começa a complicar mais. Por quê? Eu não tenho liberdade de poder obrigar uma pessoa a fazer aquilo que eu quero. Muito menos de invadir, porque se eu tiver total liberdade sobre essa segunda pessoa no contexto, então essa pessoa vai estar sendo o quê? Uma escrava, ela está sendo um agente passivo ali, e eu acabo oprimindo essa pessoa. Então nós já começamos a entender que liberdade não é fazer tudo o que eu quiser, principalmente se há outra pessoa envolvida. Senão, um vai ser livre e o outro não. Para que todas as pessoas sejam livres, é preciso que haja regras que vão intermediar até que ponto essa liberdade é saudável. E é aí que entram as leis. O contexto primordial das leis é reger uma sociedade ou uma comunidade para que as pessoas sejam livres dentro de um contexto saudável. E não é diferente com as leis do Eterno, com a Torá. A Torá é um conjunto de instrução que é dada por Deus para que nós possamos viver em sociedade, viver em comunhão com Ele de uma maneira saudável, para que possamos ser livres de maneira saudável. As leis, elas não são para nos tornar escravos. As leis acabam por nos libertar. Por nos libertar, tirando a nossa liberdade, mesmo que de forma para que nós possamos ser saudáveis, ela ainda está retirando nossos direitos. Como ela pode nos libertar? Ela nos liberta pelo conceito de prisão. Um grande pensador disse uma vez que o homem ele só pode ser completamente livre, ele só é livre de alguma coisa se ele pode deixar aquela coisa ao momento que ele quiser. Sobre esse ponto de vista, o alcoólatra, ele bebe porque ele quer, então ele é livre? Até certo ponto. A partir do momento que ele resolver deixar de beber e ele não consegue, aí ele enxerga que ele não era livre. Ele nunca foi livre. Enquanto aquela condição de beber, ela se alinhava com a vontade dele, havia uma falsa sensação de liberdade ali. Quando essa condição ali, ele enxerga que aquela bebedice estava fazendo mal para a vida social, para o físico dele, e ele resolve, não, eu quero parar, ele enxerga que ele não é livre, porque ele não consegue mais parar.
As drogas em si, e muitos outros vícios, eles fazem isso com o ser humano. Ele entra porque ele quer, fazendo o quê? Ele exercendo a sua liberdade, mas a partir do momento que ele entra, ele perde a sua liberdade, sendo incapaz de sair daquela condição sozinho. E a lei de Deus, ela te liberta justamente porque ela te impede de entrar no vício. Ela te impede de entrar em lugares que são armadilhas para o ser humano, em lugares que você vai entrar alegre e contente e quando quiser sair você não pode mais, mesmo estando infeliz naquela condição, mesmo vendo que aquela condição ela vai estar te levando cada vez mais para a morte. Não estou falando só de morte espiritual, pois nós sabemos que o alcoolismo pode levar à morte física por cirrose, entre outras doenças. Às vezes até mesmo um acidente ou alguma coisa. Então nós vemos que o conceito de liberdade bíblico é o conceito de você tem que estar sempre 100% no controle das suas ações. Mas isso tem um ônus, uma coisa que complica, que justamente pela lei de Deus te tornar livre é tão fácil descumpri-la. Ele nunca vai te prender ali sobre aquelas leis, elas nunca vão ser difíceis de você não praticar, porque elas são liberdade. Eu posso praticá-las exercendo a minha liberdade, e exercendo a minha liberdade eu posso não praticá-las. O problema é que a deixar de praticá-las e infringir essas leis normalmente te levam para as armadilhas dos vícios, para as armadilhas das coisas que te fazem prisioneiro. Elas funcionam como um cercado, aonde dentro desse cercado você é verdadeiramente livre. E ele te cerca para quê? Para te manter seguro de predadores, de armadilhas, de várias coisas. Então, dentro desse contexto bíblico, essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de escolher. Eu escolho estar dentro desse cercado, porque a porteira não está trancada. Eu escolho estar ali dentro, eu escolho seguir essas regras, porque eu sei que essas regras são boas para mim. Agora, se eu quiser sair, eu posso. O problema é que lá fora não há liberdade. Fora das regras do Eterno, a minha liberdade ela é cerceada. E ali sim, ali eu tenho uma falsa sensação de liberdade, mas eu sou escravo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse momento de reflexão. Se inscrevam no canal, para quem não é inscrito, deem o like, compartilhem o vídeo e eu espero todos vocês aqui no próxima quarta-feira às 20 horas. Shalom a todos!